Olá, 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 pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos, a minha vida é um caos, a sua vida é um caos. Esse podcast aqui é um caos. Tivemos problemas técnicos, mas agora estamos de volta para quebrar tudo. E como eu falei anteriormente, eu sempre trago pessoas aqui para amenizar um pouco esse caos que é a vida. E eu hoje trago aqui nada mais, nada menos que a minha grande amiga, a doutora Flávia Menezes. Flávia, se apresenta para a galera aí e fala um pouquinho do que você faz. Opa, galera. Eu sou especialista em HPV, né? Que é uma coisa, a desinformação do HPV é muito grande, então eu fico muito contente de poder estar aqui e falar um pouquinho dessa minha paixão, que é o HPV, e acalmar as pessoas infectadas por HPV, né? E coisas que eram para ser ditas e faladas nas grandes emissoras. E, infelizmente, não se fala. A maioria das pessoas, assim como você, né, que me perguntou o que é uma colposcopia, né, que é um exame Eu não sei nem falar esse nome, Flávia. Então, é uma coisa... Vamos falar esse negócio aqui, eu não queria falar esse nome. É uma coisa que todo mundo tinha que saber, porque é a grande prevenção, salva vidas, né? Então, assim, é muito doido como a falta de informação nas grandes emissoras, né? Em todos os lados, né? É muito grande. Você procura no Google HPV igual a câncer e só isso, ninguém fala do resto. Né? HPV, todo mundo morre de medo. Meu consultório é um caos, eu estou no lugar certo, porque o meu consultório é um caos. É mesmo muito doido lá, né? O pessoal chega, tô com HPV. Todas as mulheres chegam assim, nossa, eu tô com HPV, vou morrer, não vou poder engravidar. É um caos. Meus amigos mesmo falam, Flávia, como é que tu aguenta aquelas mulheres doidas, tu achando que vai morrer, como é que tu tem? Não, eu tenho... Eu, na verdade, eu tive HPV, né? Então, eu tive a experiência própria, eu senti na pele, né? E eu tive HPV numa época que a capa da revista da Veja, não esqueça, eu sempre falo isso, era HPV, a verruga que mata. Hoje a gente que sabe... isso, sério? Sério. Sério. Pô, que clickbait pesado, né, cara? Muito, muito. E eu com 20 e poucos aninhos, né? E com a capa da revista da Veja e com HPV. Então, assim, eu passei muito, né, na pele esse drama. E na época, que eu tinha uns 20 e poucos anos, os próprios ginecologistas eram extremamente agressivos com HPV, se tirava o colo de útero todo, a mulher Sério? Não podia mais engravidar, era uma coisa muito doida. E eu participei dessa atualização, dessas novas coisas, novos tratamentos para HPV de uma forma muito mais tranquila. Hoje não é de forma mutilante, hoje a gente tira só a lesão, o paciente não atrapalha em nada uma gravidez numa paciente, é muito legal, né? E eu vivi isso e amo o que faço, amo o que falo, porque eu sei o quantas vidas eu acalmo e quantas vidas eu salvo. Ô, né? Flávia, lá no início da tua carreira, assim, não no início da tua carreira, mas como especialista em HPV. Sim. Porque não é uma coisa que assim, eu particularmente eu não conheço ninguém que faz, eu só faço HPV. Hoje aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que faz isso ou só você que faz isso? Eu eu tenho 26 anos formada. Né? Então, assim, quando eu comecei... Não precisa falar esses números, não precisa falar isso aí, não precisa. Então, assim, tenho 26 anos formada. E quando eu falava... que ela começou a faculdade com 15, entendeu? Com 15 anos, com 15 anos, não, isso, com 15 anos, exatamente. Prodígio. Então, quando eu falava que eu queria ter um consultório só de HPV, as pessoas me achavam maluca. Que isso? Como é que tu vai sobreviver só de HPV? Não tem como. Né? Foram contra, né? Não, você é maluca, não tem como a gente ter um consultório só de HPV. E eu botei na cabeça que eu ia conseguir, né? Que eu não queria fazer ginecologia, não queria fazer obstetrícia, né? Apesar de ser formada em ginecologia, obstetrícia, né? Eu queria trabalhar só com HPV. E todo mundo dizia que eu era maluca e hoje eu consigo. Tem 10 anos que eu faço só... meu consultório é somente para mulheres infectadas por HPV, onde eu faço o exame que você não consegue falar, colposcopia. Colposcopia. Não, mas porque eu tenho um problema com trava-língua, né? E assim, colposcopia meio que dá um trava-língua, certo? Com certeza. Tem muitas pacientes que chegam lá, falam em colonoscopia, histeroscopia, mas não sabem o que é colposcopia. Ô, Flávia, e assim, o que quer dizer essa sigla HPV? O que é isso? Não, HPV, na verdade, é um vírus, né? E a gente as siglas são as iniciais em inglês, que eu acho que não cabe aqui nem a gente aprofundar,
mas é um vírus, né, de preferência sexualmente transmissível, não é? Ah, tem outra forma, sem Tem ser... outras formas de transmissão, até para uma mão contaminada. Sério? Caraca. E graças a Deus, né? Porque já pensou quantos casamentos eu ia terminar se só fosse de forma sexual? E se, Exato. assim, ó, se contaminou com HPV e você pegou há 15 dias atrás, olha, não. Mas graças a Deus, o que Deus junta, a Flávia não separa. Porque o HPV você pode pegar 15, 20 anos atrás e ele está se manifestando só agora. Então, graças a Deus, não indica traição. Tá? Uma coisa, você pode encontrar traição por bilhete, por outras coisas. Flávia, essa informação também não tinha, Flávia. Que... Você vai encontrar infidelidade por WhatsApp, mensagem, o que você quiser, mas por HPV você não pode culpar ninguém de traição. Mas assim, eu acho que nessa área da internet, o cara que pensa, o cara ou a mulher que pensa em trair hoje, cara, tem que ser muito louco, assim, cara, porque não tem como. Hoje, eu tava na feira semana passada, tava lá, enfim, tava andando na feira, daqui a pouco eu recebo a mensagem de um amigo que não sei quem me viu e tirou uma foto minha de longe, assim, lá na feira, sacou? Não tem como, cara, tu fazer uma merda dessa, entendeu? Sei lá. Então, cada vez mais todo mundo com o celular ali, cara. Né? Exatamente. É verdade. Mas consegue. Quando quer, consegue. Quando quer, consegue. Né? A gente sabe. Mas, enfim, HPV não indica traição, né? Camisinha, você sabe que camisinha não protege 100% para HPV, né? Os estudos... Eu não sabia nada. Flávio, hoje aqui eu tô super leigão aqui. E vai ser bacana. Não é porque as pessoas não têm informação sobre isso. Não. Eu fiz um levantamento numa sala de pós-graduação de educação física, né? E eu vou te dizer que a maioria não sabia nem do que era HPV e muito menos colposcopia. Né? A falta de informação é o grande problema. Eu digo que o grande problema da HPV é a falta de informação. E assim, eu já ouvi algumas falar assim, todo mundo vai ter HPV, isso é verdade? Essa frase ou não? Com certeza. Assim, se você teve mais de 2 parceiros na vida, você tem HPV. Porque se você teve um parceiro, tem 80% de ter HPV, né? Se você teve 2 parceiros, já passou para 160, né? Por cento de chances de HPV. Então, assim, ou você teve, ou você tem, ou você terá HPV. Né? A cada 10 pessoas no mundo, 8 são infectadas por HPV. E eu faço uma brincadeira, né? Que essas 2 que não transam, pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira, não é um estudo científico. Eu brinco que a cada 10 pessoas, 8 têm HPV. E as 2 que não têm são as 2 que não transam, né? Então, melhor ter HPV, né? Do que não transar. Para quem gosta de fazer sexo, é melhor ter HPV, tratar, procurar lesão. Tratar com a Flávia, que é especialista, lá no consultório, bombando lá. Não, porque a gente tem que lembrar que HPV, né? Todo mundo fala em câncer, mas 80% das pessoas infectadas por HPV, e homem, uma estatística ainda maior, o próprio organismo, o sistema imunológico, as defesas do organismo eliminam o vírus. A pessoa, às vezes, nem faz lesão. Elimina o vírus, o organismo elimina sozinho. É porque, assim, hoje a grande maioria das pessoas que falam assim, estou com HPV, é quando realmente aparece a lesãozinha, né? Não é mais. Não é mais? Tem gente fazendo já... Não, é porque atualmente existe um exame que está acabando. Pra gente é ótimo, é uma prevenção maravilhosa, para quem tem entendimento é ótimo. Mas agora existe um exame chamado captura híbrida, né, que não é nem mais tão utilizado, o mais utilizado agora é o PCR para HPV com genotipagem, e que ele complementa um exame de preventivo. Tá? Depois eu vou eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas... O PCR, ele vem detectando HPV e o paciente já morre. Nossa, eu tenho HPV, né? Bem-vindo ao time, tu tem HPV como todo mundo. A gente agora tem que descobrir por que a gente tem, se você tem ou não uma lesão importante. E quem faz isso é a colposcopia. Então, vamos lá. Colposcopia, explica como é que é esse exame, Flávia? Então, vamos lá. O preventivo, né, ele vai detectar as células alteradas por HPV, né? Então, a gente não tem essa noção, né? A gente acha que preventivo, quando a gente vai no ginecologista para colher o preventivo, você acha que você vai estar vendo corrimento, cândida, gardnerella, né? Qualquer outra coisa, né? Uma infecção, uma inflamação. Mas, na verdade, o preventivo, o que significa? Prevenção do câncer de colo de útero. E quem causa 99% do câncer de colo de útero é o HPV. E aí... Então, assim, você faz rastreio há anos e não sabe que você está fazendo rastreio para HPV, né? Então, um preventivo alterado, né? Ou agora com o PCR, né? Ou a captura aí, mostrando que você tem um vírus do HPV,
né? Principalmente o HPV 16 e o 18, que são os mais agressivos. Eu não sabia. É outra informação. Vamos É chegar. muita informação, é muita informação. Mas a gente está com tempo. A gente está com tempo. Vamos destrinchar isso tudo aí. É muita informação. Então, preventivo alterado, um PCR mostrando HPV 16 ou 18, principalmente, né? Vai para a colposcopia. E aí, o que eu faço? Qual é a minha mágica? Né? Eu tenho um aparelho, que é uma grande lente de aumento, que aumenta em torno de 60%, né? E com foco de luz para eu conseguir enxergar o colo de útero. E aí eu uso um simples produto chamado vinagre, que é o ácido acético. Como assim? Como assim? Você joga vinagre lá É praticamente o vinagre, que é o ácido acético, isso. né? É o ácido acético. Não, mas calma aí. Como é que os caras descobriram que vinagre, né, ácido acético... E é uma história longa. Então, mas depois vamos chegar, então. A gente vai chegar lá. Né? Então, a gente passa o vinagre, né, no colo da paciente, e as células alteradas por HPV é muito doido, mas elas ficam brancas. Né? Então, assim, quanto maior a alteração celular, quanto mais grave é a lesão, mais branco neve fica a reação do vinagre no colo do útero, né? Então, se você tem um colo de útero e bota o vinagre e a mancha do útero, né, aparece uma mancha de útero, tipo um véu de noivo, uma coisa clarinha, é uma lesão vagabunda que tem tudo para sumir, uma lesão tranquila. Né? Se botar o vinagre, viu que a lesão, né, ficou brancona, ficou tipo cor de neve mesmo, a gente tem que retirar aquela lesão. Não é câncer, não, mas a gente tem que retirar. E é nesse momento que a gente salva vidas. Quando a gente faz um procedimento de minutos, tira a lesão. E esse procedimento você faz no seu consultório? Não, no consultório não, porque eu acho, assim, tem gente que faz no consultório com anestesia local, dá para ser feito com anestesia local, né? Mas minha localização de consultório não me permite isso. Então, eu prefiro internar para minha segurança e segurança da paciente, e principalmente para ela não me perturbar, eu interno a paciente, cedo a paciente, boto ela para dormir para ela não me perturbar, faço o procedimento, ela acorda e vai embora para casa. Às vezes é mais rápido até do que uma endoscopia, é muito tranquilo o procedimento. Ah, então você falou minutos, né? Você falou? É coisa de minutos. Vou só girar um pouquinho. Calma aí. Isso. Pronto. Não, agora ficou. Agora ficou top. Agora tá retinho. Tá retinho, então direto. tá bom. É que no retorno aqui, eu tô pegando aqui a parada toda aqui. Ó, temos aí 10 pessoas assistindo aí. E, pessoal, quem quiser mandar perguntas aí pra doutora Flávia, pode deixar nos comentários aí, que no final a gente vai responder todo mundo. E aí, por isso que você tem que ficar até o final. E quem quiser mandar também um superchat aí pra dar aquela moral aqui pro podcast também, o Pet agradece, tá? Então, o Flávio, agora eu fiquei curioso com essa história do vinagre. Como é que os caras descobriram isso? Isso aí, na verdade, na época do nazismo, né, eles os alemães passavam vinagre no exame ginecológico das judias. E aí foram percebendo que aparecia uma mancha branca e foram atrás disso para ver do que se tratava, até que descobriram que essa mancha, quanto mais branca, mais perto do câncer a lesão podia estar. É muito louco. Mas antes eles usavam que substância para... Não se sabia nada disso. Não sabia nada? Não se sabia nada disso. Né? Isso foi uma descoberta. E aí foi seguindo... Né? Aí Papa Nicolau também descobriu o exame de Papa Nicolau, as células alteradas. Nos Estados Unidos, o iodo também, né? Ao mesmo tempo que as coisas estavam acontecendo na Alemanha, acontecendo nos Estados Unidos, de descobrir que o iodo também não tinge as células alteradas por HPV. E isso é minha colposcopia atualmente. E tudo integrou num lugar só, né? E a gente hoje consegue fazer a detecção, determinar, né? Meu papel é o quê? Na verdade, né? Através do meu vinagre lá, do meu iodo, da minha lente de aumento, é eu diferenciar, né, o que é uma lesão vagabunda que tem tudo para sumir sozinha, que está muito longe de um câncer, de uma lesão que realmente pode vir a câncer e a gente tem como tratar. O mais importante é isso. E aí, assim, agora já uma pergunta até um pouco mais complicada, né? Câncer de colo, aí vai ter que retirar o colo. Não, aí o câncer de colo depende do estádio, né? Aí, assim, tem pacientes que você não consegue nem tirar o útero de tão avançado, né? Não é a minha praia, não trabalho, graças a Deus eu não trabalho com isso, eu encaminho para equipes maravilhosas,
mas que são de cirurgiões oncológicos. Eu E aí já trabalho... aconteceu, Flávia, assim, de encaminhar bastante? Assim, acontece com frequência ou não? Não é, graças a Deus, não é com frequência, mas quando acontece, eu sofro junto. É muito doido. Eu sofro junto porque, assim, eu podia ter salvo aquela paciente. Se ela tivesse chego mais... Se ela viesse antes, se é ela isso. se ela tivesse chegado antes para mim, poxa, eu teria como ter salvado aquela paciente. É porque, Né? assim, é o E que tem você... uma coisa também muito doida que me marcou muito, foi eu perder uma amiga médica, né, com câncer de colo de útero, que ficou anos sem colher um preventivo. E quando ela chegou para mim, ela falou: Flávia, eu estou sangrando na relação sexual, estou preocupada. Quando eu fiz o exame, eu já sabia do que se tratava. Foi muito doloroso para mim, muito doloroso mesmo. Porque, assim, cara, é o que tu faz todo dia e É ela tudo- é amiga. amiga, ela podia ter ido lá colhendo preventivo, feito uma colposcopia nela e chegou com 7, 4 anos, sei lá, quando você ficou sem colher um preventivo. Isso me mata, isso me mata. Porque é o que você falou, assim, esse câncer é evitável, né? Sim. É super evitável. Vai lá, tira, Tirou, acabou. acabou. Né? E aí ficou essa palhaçada que HPV não tem cura, HPV tem cura, HPV não tem cura. Né? Eu não sei se Tinha isso também, eu lembro isso, né? Que, pegou HPV, não, já era, não não tem cura. cura. Olha só, depende do que você está falando. Né? O vírus tem cura? O vírus vai ficando no teu organismo. Pode ficar no teu organismo ou não. A maioria fica, sei lá. Né? Mas eu não estou preocupado com o vírus, se você está infectado com o vírus. Eu estou preocupado se ele está fazendo lesão. Ele está fazendo lesão, a gente trata. Né? Vamos dar um exemplo. Tu teve catapora? Tive. Você tem o vírus da catapora no teu organismo? Tenho. Então, tá preocupado com isso? Se você um dia vai abrir um herpes zoster, não tá preocupado porque ele não tá fazendo lesão. Eu já tive episódio. Então, pois é. E assim, foi uma época bem complicada, porque eu tive. Foi episódio interna e afetou o nervo. Fiquei com tudo. Todo torto. Fiquei todo torta. E era por causa do vírus da catapora. Então, assim, a gente tem vários vírus, né, no nosso organismo, e, na verdade, ter o vírus não é problema. O problema é a gente não procurar lesão, é a gente não fazer o preventivo, né, e deixar passar. E qual o tempo, qual é a frequência certa para você fazer esse preventivo? O preventivo? Você sabe que existem 2 Brasis, né? Assim, a gente, no sistema público, né, eles indicam de 3 em 3 anos. Mas acaba no particular a mulher fazendo anualmente. Cara, 3, é o que tu falou? 3 Pois anos é muito mas tempo. é um sistema público, né? A gente até entende, né? Porque é um câncer de evolução muito lenta, né? É assim, até chegar ao câncer, né? É muito lento. E se a gente não fizer de 3 em 3 anos, né? A gente não consegue pegar a população por completo. Né? A gente está falando de uma saúde, né? De uma saúde de massa, né? A gente não está falando de plano de saúde, de consulta particular. E hoje, Flávia, quais são os maiores mitos relacionados a HPV? Tratamento e Tratamento os outros... não tem muito mito, não. Assim, Não, mas sobre as outras coisas, né? Sobre, não tem cura. Isso não tem cura é um dos mitos, né? Mas tem... Não, olha assim, o vírus não tem cura. Sim, né? O que tem lesão. cura é a lesão, tem cura. Isso é o que é importante. Né? Então, assim, quando pergunta HPV tem cura, eu falei, eu tenho 2 respostas para você. Né? Outro mito do HPV, não é nem mito, né? São medos. Né? Porque mito não existe, não tem muito mito, não tem medo. Né? Quem tem HPV tem medo de não engravidar. Né? Então, assim, aí eu brinco, né? Poxa, se HPV atrapalhasse a gravidez, a população estaria dizimada, né? Porque 80% tem HPV, né? Então, seria um problema muito maior. Então, assim, o tratamento do HPV pode atrapalhar uma gravidez? Sim, se for feito de uma forma sem preocupar colo, né? Se a gente fizer de uma forma não com um especialista, sim. Se você tirar muito colo, você pode atrapalhar uma gravidez no futuro. Né? Mas se você fizer com uma pessoa consciente, um profissional experiente, você não vai ter problema numa gravidez futura, muito dificilmente. E essas lesões, elas, por exemplo, a pessoa foi lá, tratou uma lesão, elas podem voltar com frequência ou tirou, a chance de voltar é menor, assim. Eu tô falando como super legal, te falei, Sim, né? Não, mas eu acho que é super válido, né? Então, a gente... Da possibilidade de voltar, né? A volta em torno de 4% depois de uma lesão tratada. O maior risco é você contaminar novamente por outro vírus.
Existem vários vírus de HPV. Né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo. Você falou um número alto ali para o número 17. 16 e 18. Como Não. A gente aí. só tem duas classificações são importantes. Né? O HPV 16 e 18, que é responsável por 70% dos cânceres de colo de útero. Né? E o HPV não 16 e não 18, que são os outros aí 12, 13, 11 HPVs de alto risco, que podem vir causar o câncer de colo se você não descobrir uma lesão e não tratar. Né? Se você deixar de colher preventivo, aí sim. Ah, entendi. E vamos lá, Flavinha. E tem muito... Lá você abriu uma caixa de perguntas lá. Saiu muita pergunta pra gente responder a galera já ou não? Saiu algumasinhas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Aqui também tem pergunta. Pessoal, como eu falei, quem quiser fazer perguntas aí. Temos aí 12 pessoas assistindo a nossa live aí. Que sempre me perguntam, né? Meu marido me traiu? Meu marido não me traiu? Eu falei sobre isso. Né? Agora, o mais importante que as perguntas... Meu marido não vai precisar fazer exame? Eu tenho HPV e meu marido não vai precisar fazer exame? E no caso do homem, né, Flávio? Como é que a gente está nessa história aí em relação a... A gente é só... Vocês têm o vírus, né? Temos o vírus. Se fizer lesão, graças a Deus, vocês conseguem ver. A gente não vê. Ah, entendi. Fica lá no... Fez lesão, vai lá no urologista e trata, né? Agora, vocês terem o vírus do HPV ou não vai mudar em nada, né? Você, por exemplo, tem muitos médicos, né, ou até pacientes que querem que o marido faça o PCR, né, do HPV para ver se tem o vírus do HPV. Isso não tem indicação nenhuma. Por quê? Se der negativo, quer dizer que ele não tem HPV onde foi coletado material, ok? Agora, se der positivo, o que você vai fazer? Vai parar de transar? Camisinha não protege? Vai acabar com a sua vida sexual? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Não sabe brincar, não vai pro play. Então, assim, outra coisa, né, que falam, sexo oral, né? Sexo oral pega HPV? Pode pegar. Você pode ter câncer de garganta, principalmente o homem, né? Tem mais a risco até do sexo... Do câncer de orofaringe do que a mulher. O Michael Douglas foi do... Foi por HPV. Ah, não sabia. Parece que foi por HPV, mas não é só HPV, né? Está associado ao fumo, à bebida alcoólica, tem outros fatores de risco também, além do HPV. Mas o HPV pode causar câncer de orofaringe, ou seja, de garganta? Pode, né? Mas eu não vou ser hipócrita e dizer para você, como alguns médicos falam, bota um papel, aquele filme, né, de cozinha. Como assim? Bota para fazer sexo oral. Não, pelo amor de Deus. Não, fala sério. Aquela máxima, né, que sexo oral não é obrigatório, né? Mas, não, claro, é obrigatório. É obrigatório, sim. Não, ele não é obrigatório, mas ele pode ser classificatório, né, e quiçá eliminatório. Então, assim... Isso dá um corte, hein? Aí tem que ter cuidado com essas coisas de podcast, que tudo vira corte. Tudo vira corte, né? Mas é uma verdade, né? Então, assim, vai deixar de fazer sexo oral por causa de HPV? Pelo amor de Deus, a gente elimina 80% dos vírus, né? 80% das vezes a gente elimina o vírus sem nem fazer lesão. Então, vai atrapalhar uma vida sexual por causa disso? Não, tem que usar camisinha a partir de agora porque você tem um vírus do HPV. Camisinha não protege, cara, quase nada, protege. Cientificamente... Não, protege contra outra, assim... Não, tô falando de HPV, pelo amor de Deus. HPV, tá? Eu tô falando de um casal com idade, como eu já vi, que vários anos juntos e que o médico manda usar camisinha simplesmente por causa do HPV. Nunca usaram camisinha, vão usar agora por causa do HPV. Né? Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Né? A gente não está falando de HIV, não estamos falando de clamídia, gonococo, de outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Estamos falando de camisinha para HPV. Então, cientificamente, os estudos mostram 70% só de proteção. Eu não acredito que seja só isso, não. Porque, assim, para 80% da população ser contaminada... Deve ser mais. Eu acredito que seja mais, né? Ou então a galera... Ou então estão chutando. Ou então esse estudo foi feito naqueles países que só tem penetração, né? Faz a penetração 2, 5 minutos, depois tira, né? Não é a nossa praia aqui no Brasil, né? Um povo mais caliente, mais latino...
Essa tá ficando legal aqui, ó. Tem uma galerinha já assistindo aí, temos 15 aí, simultâneos aí, ó. Então, como eu falei, pessoal, provavelmente mais mulheres, né? Quem quiser fazer perguntas aí sobre pra Flávia, sobre dúvidas sobre HPV, porque realmente é um tabu, né? Porque ninguém fala sobre isso, né, Flávia? Por isso que eu fiz tanta questão que você viesse aqui, justamente pra gente trocar ideia sobre HPV. E como eu falei, todo mundo tem HPV, né? Eu falei isso antes ou depois do corte, hein? Da gente ter problema, que todo mundo tem HPV, que 80% da população tem HPV. Eu acho que falou antes. Eu falei antes? Falou antes da gente então eu começar. tenho que repetir isso, Não né? tem, fala de novo aí, é porque a gente teve problemas técnicos aqui. Pessoal, deu uma treta que meu computador parou de comunicar, mas a gente, falar, 80% tem, né? 80% tem. Então vamos lá, o que é 80%? A cada 10 pessoas, 8 tem HPV. Então qual é a regra? É ter ou não ter HPV? Não, é ter. A regra é ter. É ter. É ter, né? Então, a cada 10 pessoas... Pelo amor de Deus, eu vou fazer uma brincadeira, não é cientificamente comprovado, isso é só uma sacanagem. Olha só, a cada 10 pessoas, 8 têm HPV, né? Então, as duas que não têm, provavelmente, são as duas que não transam, né? Então, é melhor você ter HPV, você concorda? Para quem gosta de fazer sexo, é melhor ter HPV e procurar lesão. Vai fazer preventivo todo ano, né? Vai ver se tem lesão, o homem fica se olhando para ver se faz alguma lesãozinha e... bola que segue, vida que segue. É tipo que como se fosse uma herpesinha, assim, tipo... Não, é uma verruguinha. No homem é uma verruga, uma placa mais escura. Pode aparecer no saco, né, na bolsa escrotal, no pênis. Né? E na mulher pode aparecer as verruguinhas do lado de fora, que a verruga não causa câncer, tá? Não, a verruga não causa câncer, tá? A verruga só é extremamente chata, acaba com a autoestima da mulher. A mulher se sente suja, se sente promíscua, que é uma grande mentira, tá? Ela simplesmente se contaminou com um vírus, que é o responsável, que é de baixo risco, que não causa o câncer, que não tem a possibilidade de alterar a célula, né? E que faz aquela lesão, que é um saco. Né? E aí, essa verruguinha, como é que faz? Você vai lá e... e queima, né? Tem que tratar. Igual uma verruga normal. Então. Mas assim, não é uma verruguinha, né? Assim, tem mulheres que fazem várias verrugas. Então, a autoestima cai muito. Essas pacientes. Mas tem cura, a gente trata, né? Só é chato, né? E tem as lesões do colo de útero. E essa verruguinha você trata também no consultório, ou não? Trato também no consultório. Porque acho que a pergunta que me fizeram aqui foi justamente da verruguinha, que a Clau perguntou. Que é o condiloma. É o famoso condiloma acuminado. São os nomes mais bonitos aí, condiloma, né? Aqui, ó. Bom dia, gostaria de saber sobre HPV e verrugas. Relação, tratamento e imunidade. Ela quer saber se tem alguma coisa a ver com imunidade. Sistema imunológico. Sim, o sistema imunológico vai eliminar o vírus. Né? Então, se a pessoa está com imunidade baixa, a propensão é maior? Sim, pacientes imunossuprimidas, transplantadas, né? Soro positivo, mas com a imunidade comprometida, né? Vão ter mais tendência a fazer lesão por HPV, sim. E tem alguma coisa a ver com alimentação também, Flávia? Tem alimentos, no geral, assim... Olha só, a nossa imunidade, né? Eu acho que é muito importante a gente integrar tudo, né? É uma boa alimentação, uma atividade física regular, né? Um sono adequado, baixo estresse, né? São coisas que é o baixo básico. Estresse, corta isso, né? Corta essa parte, porque não tem como você prescrever isso, né? Um sono também tranquilo é difícil, às vezes, a gente ter. Mas, assim, se a gente já fizer uma boa alimentação, né? E uma atividade física regular, já melhora muito o sistema imunológico. Então assim, não é porque assim, sistema imune é um emaranhado de coisas, assim, é um conjunto de um monte de coisa que tem que estar tudo funcionando bem. Exatamente. Então assim, a alimentação, então, nesse caso, global, uma alimentação com frutas, verduras, legumes, bem distribuída, de preferência pelo nutricionista pet. Com certeza, o melhor nutricionista. O meu nutricionista, gente, é o melhor. Claro, tem que puxar a sardinha pro lado aqui também, tem que ser o vendedor da parada, né? E aí, tem uma outra pergunta aqui, ó. Eu tenho várias perguntas aqui. Tem várias também. perguntas? Tem uma pergunta aqui que eu achei legal, que é a Glaucia, que é uma cliente minha também, sempre participa aqui das lives. Ela perguntou até qual idade pode se vacinar contra HPV. Olha só, a vacina do HPV aqui no Brasil, né, ela só tem 4 vírus. Nos Estados Unidos já tem 9 vírus. Né? Então, assim, tem uma eficácia muito maior.
O ideal é que a gente faça a vacinação nas crianças, né, nos adolescentes, né, Antes de começar o antes bolo de doido. começar a vida sexual, né? Porque vai ter uma eficácia maior. Porque as vacinas, elas não são usadas para tratamento, é para prevenção mesmo, né? Se você entrar em contato com HPV, o teu sistema imunológico reagir a isso, né? Então, por bula, você pode usar até os 65 anos de idade. Mas lembrando que, quanto maior a idade, quanto maior o número de parceiros, menor a eficácia dessa vacina. Porque você vai ser exposto. Você já foi exposto, um você monte já de- foi vacinado naturalmente pelo seu organismo, né? Então diminui a eficácia. Mas é o que eu sempre falo: tem grana, tem dinheiro, tem 50 anos, tem 40 anos, faça. Faz né? a vacina. Faça a vacina. É uma vacina cara? É. Mas se você não tem dinheiro para fazer a vacina, também você não vai morrer disso, não. Se você tiver seu dinheirinho para fazer seu preventivo, né, periodicamente, né, ou então vai no seu posto de saúde para colher o teu preventivo, também é uma grande forma, né, é a forma da gente, a prevenção secundária, né, da gente achar a lesão, tratar a lesão, né, procurar a lesão e resolver teu problema. O preventivo, ele, assim, além do HPV, ele faz outras. Serve para outras doenças também ou não? Ou é mais para HPV? Infelizmente, a gente tem uma ideia muito deturpada, até pelos ginecologistas mesmo, né? Tem ginecologista que fala assim: não, deixa teu preventivo chegar para a gente tratar o corrimento. Né? Teu corrimento, vamos esperar o preventivo chegar. Gente, preventivo não serve para ver corrimento, não serve para ver inflamação, não serve para ver cândida, não serve para ver porcaria nenhuma. É prevenção do câncer de colo de útero. O que é prevenção do câncer de colo de útero? Né? É a gente descobrir se tem célula alterada por HPV. A gente fez a vida inteira isso e não sabe que a gente está rastreando há anos HPV. Né? A desinformação é tão grande que as Mas a pessoas informação, não sabem. pelo que você está falando, até dentro do meio médico mesmo. Até dentro do meio médico. Tem barbaridades que chegam ao meu consultório, né? Porque a formação do médico, né, na base lá para HPV é muito ruim. HPV é uma coisa que vem mudando, muda sempre. Se você não é especialista, não está lendo periodicamente isso, você vai ficar para trás, né? E vai falar besteira para paciente. Eu tive uma paciente há 2 semanas atrás que o médico apavorou ela de um jeito que ela me agradeceu depois que eu acalmei ela, porque ela falou que estava prestes a se jogar no trilho do metrô. Caraca, Porque descobriu que isso, Flávio? É verdade, isso, é verdade, é verdade. E ela só estava sofrendo de tecnologia, cara. Você acredita que era só tecnologia? Porque ela foi no Google. Não, senhor, não, senhor. Porque antigamente a gente fazia somente o preventivo, tá? Só que um preventivo, né, o exame de Papa Nicolau, ele tem uma margem de erro em torno de 40%. Tá? Então, assim, 40% em torno, né? Tem várias pesquisas, vários trabalhos científicos dão uma porcentagem, mas em torno de 40% das mulheres com lesão por HPV, o preventivo vai estar normal. Então, para a gente diminuir esse erro, apareceu o PCR para HPV, ou até mesmo a captura híbrida, a gente ainda usa a captura híbrida ou o PCR para HPV. E aí o PCR vai te dizer o quê? Você tem ou você não tem o vírus do HPV. Né? E no caso dela, ela tinha um preventivo normal e com o PCR mostrando que ela tinha o vírus do HPV. Que todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Só que assustaram ela de um jeito, que ela tinha HPV, que ela tinha que usar camisinha, que ela podia ter câncer, que ela tinha que fazer a colposcopia, enfim. A mulher pirou. E, na verdade, a colposcopia dela estava normal, ela tinha um vírus do HPV, mas esse vírus não estava causando lesão. Colposcopia normal que ela tinha. Né? Então, assim, é muito doido. Por isso que ela sofreu de tecnologia. Ela foi no Google. Ela sofreu de tecnologia, porque hoje os convênios, né, e plano de saúde só vieram alguns poucos anos atrás a autorizar esse exame. Esse exame custava R$1.000 e poucos. Eu sou paranoica por HPV, né? Eu tive HPV, eu cheguei a te falar. Eu tive HPV. Na primeira conversa. Na primeira conversa eu te falei que eu tive HPV, né? Então, assim que saiu, né, captura aí para HPV, eu pagava para ver se eu ainda tinha o vírus, né, para ver o que estava acontecendo. A gente fica paranoico. E eu pagava em torno de R$1.000 um exame desse. E fazia direto, R$1.000. Todo ano. E no final ainda faço todo ano. E aí, hoje, os planos cobrem.
E eu não sei por que a maioria dos médicos ainda não faz. Deveria fazer o preventivo e o PCR para HPV com genotipagem. Seria importante demais fazer isso, né? Porque o que o PCR vê, né? O PCR depois eu vou falar da diferença para a captura híbrida. O PCR veio substituir a captura híbrida, que é outro exame para detectar HPV também. Mas o PCR, ele define que se você tem um vírus de HPV 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, e essas pacientes têm indicação imediata de colposcopia, ou seja, preventivo normal, mas um PCR mostrando HPV 16 e 18, né, vai para a colposcopia, que existe grande possibilidade dessa paciente estar fazendo uma lesão que merece ser tratada, né, ou acompanhada. O PCR veio não 16 ou não 18, você pode até encaminhar para uma colposcopia, porque a paciente está maluca, acho que a colposcopia psicológica também é interessante, né? Mas por protocolo... Colposcopia psicológica. Para deixar a paciente tranquila, né? Porque por protocolo ela teria que repetir, se desse não 16, não 18, ela tem que repetir esse PCR em um ano, né? Então, mas psicologicamente, a paciente saber se tem ou não lesão, eu acho super importante. Eu, pelo menos, se é uma filha minha, se é um conhecido, eu faria, né? Então, por que não fazer numa paciente, né? Não indicar para uma paciente. E aí eu falei sobre captura híbrida, né? A captura híbrida era um exame antes do PCR, a gente fazia muito. Tem alguns médicos que ainda pedem captura e PCR para HPV. Mas já não tem muita indicação a gente fazer captura. A gente faz captura só quando os planos não cobrem, alguma coisa assim. Porque a captura híbrida, ela vai dizer se você tem um HPV de baixo risco, que é o HPV que não causa câncer, não estou preocupada com ele. E ele vai dizer que você tem um HPV de alto risco e vai te dar a carga viral, né? E essa carga viral, tem paciente que vem com 4.000 de carga viral e não tem lesão, tem uma lesão vagabunda. E tem paciente que vem com 5 de carga viral e tem uma lesão que é quase um câncer. Então, assim, não serve... A contagem de HPV não tem relação nenhuma com a clínica, né? Por outro lado, o PCR com genotipagem, se eu descubro que essa paciente tem um HPV 16 ou 18, eu tenho que mandar ela para a colposcopia. Vai mudar a minha conduta, né? Então, eu acho muito importante. Vamos ver vamos para a pergunta. Está tilintando aqui o celular de pergunta aqui. Então, vamos bombar aí, ó. E galera que tá aí tá assistindo a gente aí, mandem perguntas aí para Flávia. E depois a gente vai trocar ideia também. Aí semana que vem temos mais podcast A Vida é um Caos, quebrando tudo, sempre buscando novos convidados aqui para trazer mais informação sempre aqui para você, sempre. Vamos lá. Vai lá. Bom, estão me perguntando aqui de NIC1, né? Se o NIC1 tem cura. O que é isso? Pois Explica, que é super legal aqui. NIC1. NIC1. As lesões de HPV, tá? Se dividem em NIC1, NIC2 e NIC3. E no câncer de colo de útero, tá? Então, a NIC1 são lesões que eu chamo de vagabundas, na maioria das vezes, que elas vão sumir sozinhas 80% das vezes, né? 20% dessas pacientes que não conseguem a cura espontânea, ou seja, que o organismo não consegue eliminar o vírus e a lesão, né? Vai fazer um NIC1 persistente, que esse sim é o precursor do câncer, é o HPV que não some, aquele NIC1 que não some, que vai dar origem ao NIC2. O NIC2 que não some ou que não é tratado, né, vai dar origem ao NIC3, e o NIC3 que não é tratado vai dar origem ao câncer. Mas essa brincadeira aí leva 10 anos para acontecer entre o NIC1 até um câncer. Então, você tem muito tempo para você tratar essa paciente. Então, assim, é um troço extremamente evitável, né? Evitável. Hoje morre de câncer de colo de útero quem não faz um preventivo. Que, assim, ou que faz um preventivo de péssima qualidade, né? E também é um problema no nosso país. Então, esses NICs aí são as evoluções. São as evoluções. Aí estão me perguntando aqui, NIC1 tem cura? Foi o que eu falei, a lesão de NIC1 tem cura. O HPV pode ficar lá, eu não estou preocupada com isso, né? Não, tem cura, na verdade, da lesão. Tem todas elas. Exatamente, NIC1, NIC2, NIC3, todos eles têm cura, né? A gente retirando a lesão, né, ou ela sumindo espontaneamente, ela vai ter cura, né? Agora, o vírus pode ou não permanecer lá dentro do nosso organismo,
Né? E aí tá perguntando se NIC1 vai atrapalhar a gravidez. Foi o que eu falei, cara. Se NIC1 ou HPV atrapalhar a gravidez, né? A gente vai ter um país despovoado, né? Porque 80% da população... País não, mundo, o Flavinho. mundo, O mundo é despovoado. verdade. O mundo não vai ter mais, não vai ter gente no mundo, né? Porque se 80% foi, ou será infectado por HPV, acabou o mundo se a gente não puder engravidar, né? E mais perguntas aí, vamos lá, vamos tirar aqui, a gente vai abrir a caixa preta do HPV aqui pra galera, para sanar todas as suas dúvidas aí, para quebrar todos esses tabus. HPV e relação sexual entre mulheres, né? É bem interessante, né? Eu tenho Caraca, até essa aí foi, porra, maneiro. HPV entre mulheres. Eu tenho até um texto sobre isso no meu site. É como relação também com o homem, não muda em muita coisa. Né? Você falou que até na questão da mão pode pegar, né? Uma mão pode pegar, a gente não vai botar insufilme, né? Insufilme não, é aquele filme de cozinha, né? Para fazer sexo oral, né? Pelo amor de Deus. Nossa, não. Isso Papel filme, não. Não, papel filme para poder... Eu nunca sonhei, nunca tinha ouvido falar nisso, na verdade. Mas tem médico que indica, acredite, tem médico que indica isso. Então, assim, não vamos fazer isso, né? A única coisa que entre mulheres, o sexo entre mulheres, que tem que tomar cuidado é que para tentar evitar, né, a contaminação do HPV, até porque uma mão contaminada transmite HPV, é a gente evitar a troca de brinquedos, né? Brinquedos de penetração. Pode ser uma forma de você evitar, mas a melhor forma de evitar HPV na mulher é colher o preventivo, seja ela homossexual ou heterossexual, ela tem que colher o seu preventivo. Periodicamente, não tem outra forma. Isso a gente você vai frisar bastante, né? Não é para deixar de transar. Pelo amor de Deus. Exato. Né? Sai transando. Olha só, se você não transar, a imunidade cai, vai fazer HPV. Se você trocar de marido, pega outro HPV. Então, assim... Então, vamos transar sem se preocupar com se vai pegar ou não, porque todo mundo tem. E vamos fazer os preventivos. E fazer a prevenção. Né? E tratar antes de que vire câncer, muito antes que vire câncer, né? Vamos lá. Tem uma paciente que fala assim, o NIC1 que pode ficar indo e voltando, porque o meu NIC1 está indo e voltando, né? Na verdade, não existe isso. Provavelmente, ela não deve ter feito coposcopia. Ela está acompanhando só com preventivo, né? E como eu falei, o preventivo, ele erra. Então, um ano apareceu o NIC1 no preventivo, no outro ano, o preventivo normal, ela achou que se curou do HPV. Mas, na verdade, não. Era um preventivo erroneamente normal. Caraca, né? Então, e no outro falso ano... negativo, então, na verdade. Exatamente. No outro ano, ela pegou NIC1 de novo, né? Na verdade, ela não pegou de novo. Foi aquele primeiro que... não foi embora, né? Pô, por que deram o nome de NIC? Pô, sacanagem com neoplasia intraepitelial cervical. Porra, aí. Tá, cervical é colo de útero, não é pescoço. Vamos falar de NIC mesmo. Vamos falar de NIC. Flavinho, eu tô falando super legal mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar desses NICs aí. Pois é, nem você e nem ninguém, coisa que é muito importante, né? Muito importante, porque vem no preventivo, né? NIC1, NIC2, NIC3, aparece no preventivo, a paciente vai pro Google e pega aquilo ali, arruma um buraquinho no Jardim da Saudade, porque acha que vai morrer, né? Hoje um desespero, né? Como eu falei, meu consultório é o caos, né? Eu tô bem no lugar certo, né? Meu consultório é o caos. E hoje o Google é teu amigo e teu inimigo, né? Ao mesmo tempo. Não, meu inimigo não, né? Porque a paciente, o único problema é que eu tenho que acalmar o paciente, né? Porque quando você abre, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que falam de HPV dessa forma mais leve, né? Porque quando você abre o Google e procura sobre HPV, e procura sobre NIC1, NIC2, NIC3, né? Que seja, eles só falam em câncer de colo de útero e vacinação. É câncer de colo de útero e vacinação, né? Então, é uma informação muito limitada para paciente. O que chega no público leigo é uma informação muito limitada. Ô, Flávia, e você tem uma especialização em HPV ou você foi... Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não, eu fiz a residência em ginecologia. Isso, né? FRJ. E obstetrícia, né? Eu fiz na FRJ. E aí, depois, a gente faz uma especialização, né? Eu fiz a prova de título. A gente só pode exercer a colposcopia depois de fazer uma prova de título, né? Que é muito difícil. E essa prova de título vai me permitir ser uma especialista em colposcopia.
Então você é colposcopista. Colposcopista. Exatamente, né? Até o final do podcast eu vou aprender a falar esse negócio aí. E aí fala assim, pô, mas quase não tem colposcopista no Rio de Janeiro. Infelizmente, Pet, a colposcopia é um exame muito mal valorizado, tá? A colposcopia hoje, o plano de saúde paga entre 30 e 40 reais uma colposcopia, para você ter ideia. Então, com o médico que vai querer fazer colposcopia, só eu mesmo que tenho paixão sobre isso e Não, consigo um calma aí. valor diferente. Não, Calma aí. Não, tu não ganha, eu não recebo isso, não. Eu não recebo isso, não. Não, Não eu precisa não falar, mas recebo. pô, 30, 40, foi que é isso? É verdade, mas é verdade. É o que o plano de saúde paga. 30, 40 reais. Não dá nem para você fazer hoje uma mão na manicure, 30, 40 reais. Para né? nutricionista também, sabe? Eles pagam um valor meio... Um valor muito baixo. Bizarro. E aí você não tem motivação para os médicos fazerem, se especializar numa coisa em que é uma responsabilidade, né, muito grande, não é um exame simples. Tá? É um exame que você precisa ter experiência, você precisa olhar, você precisa ter... Você tem ideia, eu trabalhei 8 anos, né, no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, até eu falei, não, agora eu posso abrir meu consultório particular, porque agora eu tenho... eu tô segura do que eu tô fazendo. É porque, pô, o Hospital da Posse é tiro, porrada e bomba, né? Lá eu vi de tudo. Lá você vê de tudo. Né? Eu fazia uma média de 30, 40 colposcopia num dia, numa manhã lá. Era uma paciente atrás da outra. Eu sempre fui muito hiperativa, né? Dá pra ver, né? Que eu sou... Não Não dá pra reparei. dizer... Não reparou. Então, assim, eu sou extremamente hiperativa. Então, eram duas enfermeiras para me acompanhar. Eu fazia uma colposcopia, mandava material, falava com o paciente, falava com o aluno. Era uma coisa de louco. Aquilo era a minha cachaça. Adorava o Hospital da Posse. E aí, mas eu acabei crescendo. 10 anos atrás você foi pro consultório. Exatamente. Tem 10 anos que eu praticamente estou só no consultório. E hoje você atende a média de quantos pacientes por dia você consegue atender? Assim, no Cara, consultório, né? Cara, Pet, Porque você tem a parte da operação, Você vai né? se assustar, mas eu antes da pandemia, né, eu fazia 600 colposcopias mês. Isso, é muita gente, cara. Eu fazia uma média de 600 colposcopias mês. Aí, depois da pandemia, eu falei, cara, eu tô velha, fiz 50 anos, não tá dando mais para mim, não. O corpo já não tá respondendo. E aí, eu diminuía, né? Hoje, eu faço uma média de 250, 300 colposcopias Muita gente ainda. por mês. É muita gente. Né? Em cirurgia, umas 30. Eu fazia de 30 a 50 colposcopias, conizações, né? A parte de cirurgia mês. Hoje eu faço menos também, porque eu atendo menos pacientes, faço menos diagnóstico, né? Mas Não, mas calma aí, são 30 cirurgias, né? Aí você tira um dia para fazer cirurgia ou um... Não, são 2 dias no mês que eu faço. 2, 3 dias no mês, depende. Ah, você junta a galera toda? Isso. Tá, entendi. Né? E aí a gente faz 2 pacientes por hora, mais ou menos. A gente consegue fazer com tranquilidade. É que você falou que é uma cirurgia bem rápida, né? Assim... Para eu que tenho mão, né, que eu faço isso há muito tempo, para mim é muito tranquilo. Porra, né? 2 por hora, a gente fica o dia inteiro também, o dia inteiro, O dia inteiro sentando coisa. É o dia inteiro. E trata os pacientes com carinho, sabe? Uma coisa importante, acho que é importante o colposcopista dar um apoio emocional para a paciente, porque a paciente chega muito fragilizado quando ela descobre ter HPV, né? Porque você vê que a desinformação é tão grande, né, que você tem que acolher essa paciente. Não adianta ser só especialista, né? Não adianta ser só colposcopista. Você tem que saber conversar com aquela paciente, né? Mostrar para ela que ela não é única, mostrar que aquilo ali tem cura, né? Que ela vai ficar bem. É muito, né? Que ela não precisa sofrer de tecnologia, que aquilo ali é só uma prevenção a mais, né? Um PCR alterado, né? Tem a parte psicológica que a gente tem que fazer no consultório e que poucas pessoas fazem, infelizmente. As pessoas fazem o exame, entregam para levar no médico e não explicam nada para o paciente. Eu já reparei essa coisa desse acolhimento, né? Tem que ter um médico que faz esse tratamento mais acolhedor e tem os que não. Exatamente. E é uma reclamação maior ainda quando eu faço muita consulta online, né, Flávia? Sim. E aí, lá fora, cara, falam que é surreal, assim. O cara nem olha na tua cara. Nem olha na tua cara, né? Obstetrícia mesmo, né? Minha irmã foi ter neném no Canadá. Mas se eu passar mal, tem algum telefone para eu entrar em contato? Tenho da emergência. Sinistro, cara. Né? Aqui não, o obstetra acompanha, né? A paciente, dá o telefone particular, né? Não, lá não. É uma coisa muito doida. Infelizmente, a gente está encaminhando no Brasil
para ter esse distanciamento também. Eu acho que cada vez os médicos estão tendo menos tempo com o plano de saúde, por receberem menos, cada vez menos, eles têm menos tempo para se dedicar para o paciente também. Né? Então, é muito triste, né, que o plano de saúde está acabando com a nossa medicina, pagando cada vez menos ao médico e o médico tendo que atender mais pacientes por hora para poder fazer, né, o seu volume de dinheiro necessário ali. Porque tem que fazer um toque-sai, né? Para fazer volume, não tem jeito. Exatamente. Nutrição não tem como. O investimento na medicina não é um investimento barato, né? Principalmente para quem fez. Eu fiz pública, né? Mas quem faz uma faculdade particular hoje é 12 mil uma mensalidade, né? 1 milhão no final gastou 1 milhão. Quando é que você vai retornar 1 milhão? Né? Vai ver 1 milhão de volta na tua vida? Não vai. Dificilmente, como medicina. Exatamente. Né? Eu brinco, né, que hoje investir em medicina é uma coisa complicada. É o que tu falou, né? Assim, como é que você vai ver esse retorno? Porque você vai pagar 12 mil reais por mês ali. Exatamente. Caraca, dá mais muita de 1 grana. milhão. Você vai dar mais de 1 milhão no final de investimento para você fazer medicina. Né? E os planos de saúde cada vez achatando mais as consultas dos médicos. Né? Mas os médicos também têm muita culpa nisso, porque pedem exame desnecessário, aumentam o custo do plano de saúde, né? É muito exame desnecessário hoje que se pede. Hoje não se toca no paciente, né? Hoje só pede exame, pede exame, pede exame. E aí tira 20 tubos de sangue, né? Exatamente. Ou então ressonância para tudo que é lado, tomografia sem necessidade, né? Então, assim, os médicos também têm um pouquinho de culpa nisso. Porque essa conta... A conta tem que fechar, Isso, né? tem que fechar. É uma empresa, é uma empresa. Mas vamos voltar de falar de HPV, que eu vim aqui para falar de HPV, não vem para falar de... Mas eu falei para você que podcast é o seguinte, né? Antes, a gente estava trocando ideia aqui antes de começar. Pô, mas como é que é aí, Pet? Tem um roteiro? Tem um roteiro, que mané roteiro, pô? Fazer roteiro. Mané roteiro. O nome do podcast é A Vida é um Caos. É totalmente sem roteiro. Então, assim, não pode ter roteiro podcast. Ó, paciente perguntando para mim aqui. É possível deixar de transmitir o HPV em alguma fase, na fase latente do vírus? Gata, não estou preocupado se você está transmitindo, se você não está transmitindo HPV. Todo mundo tem, todo mundo passa, né? O importante é o quê? É não fazer lesão. Eu quero que vocês entendam isso. Ter o HPV, todo mundo vai ter. O importante é ele não ter lesão. E a lesão trata. A lesão trata. Se você tem o vírus da catapora, você tem o vírus, sei lá, da influenza, você tem vários vírus do teu organismo que não tiveram cura. O importante é não fazer lesão, ou se fazer lesão, achar e tratar, acabou. Esse que é o mistério, né? Então, assim, tá sendo muito gratificante, assim, ter esse papo, né, Flávia, para transmitir desmistificar tanta coisa, assim, para a grande população, porque é bacana, assim, do podcast, a gente trocar essa ideia e trazer esses profissionais aqui, porque depois esse é um conteúdo eternizado, né? Então, sim. Então esse conteúdo fica lá gerando. No dia que o Simão esteve aqui, foi um sábado, né? Então não teve nem tanta visualização, assim, o episódio dele, que era um sábado de manhã, era alguma coisa assim. E depois, depois aqui o troço começou a girar. Hoje aqui o episódio que o Simão com o Belmiro teve aqui, foi o episódio aqui do canal com mais visualização. Eu nem conheço Simão, não sei quem é Simão. Não sabe quem é esse cara. De quem, não sei. É um amigo meu de longa data. É um amigo meu de longa data. Mas tô só dando um exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Porque a gente não bota nada nem eu nem o Simão, a gente posta nada em rede social, né? Então ninguém sabe do meu relacionamento com o Simão de jeito algum. Não, agora já era. Agora já foi. Agora já era. Eu falei aqui. Joguei no YouTube, joguei na net. Vai falando aí, vai falando aí. É comum o resultado da biópsia da colposcopia ser diferente da biópsia do CAF? Bom, agora a gente já conheceu. Quem é CAF? Quem é CAF? Quem é SCAF? Quem é SCAF? Vamos lá. Quem é SCAF? CAF, cirurgia de alta frequência, tá? Esse pedacinho que a gente tira para curar paciente, né, que a gente atualmente chama de EZT, mas que para o público leigo a gente fala muito de conização, tá? Ele é feito por cirurgia de alta frequência, né? Por um eletrodo que consegue cortar e cauterizar e tirar esse pedacinho sem atrapalhar o colo da paciente, sem causar grandes estragos no colo, né? E aí ela está me perguntando, na verdade, se a biópsia que você faz na colposcopia no consultório, né, pode ser diferente do resultado que dá depois
na cirurgia, tá? Quando a gente faz uma biópsia no consultório, a gente faz uma biópsia num lugar pequeno, de preferência num lugar que a gente acredita ser o mais grave da lesão, né? Mas, obviamente, quando a gente vai para a cirurgia, a gente tira um pedaço bem maior, que esse pedaço também vai para a colposcopia. Que vai para o patologista, né? Para ele me dizer se eu tirei a lesão, que lesão é e se eu tirei a lesão por completo. Esse é o grande lance da conização, né? Então, pode dar divergência, sim. Um pode dar NIC 1 e outro acabar tendo um NIC 2. Isso pode acontecer e é muito comum, porque, na verdade, a conização nada mais é do que uma biópsia ampliada que a gente acaba tratando, tirando a lesão por completo ou pela metade, e aí vai precisar de um outro procedimento. Tá. Né? Aí, nesse caso, falou, qual seria o padrão ouro, então? Porque deu o primeiro... O padrão ouro, é a retirada da lesão e o estudo completo da lesão. Ah, sim. Então, o que vale é o da cirurgia. É o da cirurgia, entendi. Né? Se for feito por um bom patologista também, né? Porque discordâncias existem também. Então, vamos lá. Vamos botar mais perguntas aqui também. Se tem pergunta pra gente aqui. Temos 18 pessoas assistindo. E quem quiser, como eu falei para vocês, quem quiser fazer perguntas, quem quiser dar uma moral aí, dar aquele superchat também, a gente não fica chateado para ajudar o canal aqui. Para ajudar o canal. Tem tanta pergunta aqui que eu prefiro... Vamos falando. Tem coisas que eu já falei, muita coisa que eu já falei. Ah, entendi, tem coisa que já foi. Foi. Já foram respondidas, né? Então, assim, quem chegou depois também é só chegar. Quem chegou depois é só dar uma chegadinha depois lá para assistir o início. E outra coisa também, outro recado que eu vou dar pra galera. Além daqui do YouTube, que eu faço a transmissão aqui, no final de semana eu vou lá, faço a edição, tudo bonitinho e tal, e coloco também no Spotify. Então, temos aqui também, dá para videocast e temos audiocast no Spotify. E no Spotify é de grátis, não paga nada. Não paga nada para escutar Pet e convidados aqui, trocando ideia sobre a Terra Aguiar, sobre HPV, sobre várias paradas aí. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Tem várias aqui agora. Vamos lá, vamos mete bronca aí. Agora também, assim, né? Estão me perguntando aqui. Quem é Gisele? A tão falada do seu Instagram, né? Como assim? Quem é Gisele, né? Como é? Gisele é minha esposa. Não é a sua esposa de que eles estão falando. A sua esposa não aparece no meu Instagram. Não, a minha esposa. O nome da minha esposa é Gisele. Que parada é essa aí, cara? Que parada é essa de Gisele? Gisele é meu braço direito, meu braço esquerdo e minha memória. Porque você sabe que hiperativo não tem memória, né? Então, assim, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que a gente não tem memória. Então, eu sou a própria Dolly. Eu digo que ela é minha mão direita, minha de esquerda e minha memória. É a minha secretária, que é uma fofa, trabalha comigo já também há 10 anos quase aí comigo. Sabe mais HPV, de repente, que muito médico, porque eu ensino tudo para ela, porque ela fica na sala de espera tentando acalmar aquelas pacientes que querem se matar, aquelas pacientes nervosas. Ela tenta fazer da sala de espera um ambiente mais agradável, sabe? E aí as pacientes ficam apaixonadas por ela. Claro que tem gente que não gosta, porque ela fala pra caramba, mas que chega até a reclamar comigo, mas assim, a maioria ama a Gisele de uma forma realmente, é uma pessoa muito legal, muito doce, e tenta sempre ajudar. É porque no teu Insta lá, você movimenta bem o Insta lá, Flávia? Ela que movimenta pra mim, não tem mais idade pra isso não, Não, mas eu boto conteúdo, boto tudo, mas quem toca o Instagram é Gisele, a minha equipe de marcação de consulta, né? Porque eu não tenho mais idade para Instagram, não. Instagram é uma coisa que você tem que ter idade, né? Porque você posta uma coisa, aí o cara vai no direct e pergunta a mesma coisa do que você postou. Então, assim, eu não tenho paciência, né? Eu não tenho paciência, eu não aguento. Né? Ou então a paciente, você não vai acreditar, a paciente outro dia me mandou, eu não sei como, ela botou um espéculo vaginal. Não, como assim? Ela botou um espéculo vaginal, eu não sei se foi... No direct? Ela me mandou a imagem de uma vagina na posição ginecológica, um espéculo vaginal, fotografou o colo de útero e me perguntou se tinha níquel. Cara, isso eu não sei se ela fez em casa. Você perder a linha demais, pois cara. Eu não sei se ela fez em casa, se foi o namorado que fotografou, se foi a ginecologista que fotografou, eu não sei. De repente eu abro o Instagram, a Gisele abre e me mostra assim, doutora, o que é isso?
Eu falei, isso é uma mulher em posição ginecológica, ou seja, naquela posição que a gente não gosta de ficar, com o espéculo abrindo, né, como o antigo, que a gente chama de bico de pato, abrindo a vagina e mostrando o colo de útero para fazer diagnóstico. Né? Então, assim, diagnóstico por WhatsApp e por Instagram, dessa forma, ainda não sei fazer, não. Mas eu vou chegar lá, vou ver se existe alguma especialização. Cara, que absurdo, cara. Isso quando não me mostra... Eu tô viajando na cena aqui. Não, e quando me mandam pênis, pra saber se tem lesão de HPV no pênis do marido. Que sacanagem, cara. Manda malandro lá do Mano, maluco. então assim, eu não tenho mais idade, sabe? Não tenho mais estrutura pra isso, não. Então a paciente acha que eu tenho que dar consulta pelo Instagram. Não tem, não dá pra mim, não. Então, eu movimento o Instagram, mas eu só produzo conteúdo. Quem curte, quem mexe com tudo. É minha mão direita, minha esquerda, minha memória, né? Que é a Gisele. Ah, então entendi. Então... Cara, que absurdo. Aí eu fico imaginando assim. Não, assim, tem coisas hilárias. Tem coisas hilárias. Dava para escrever um livro. É que, assim, não é meu forte escrever, não. Eu gosto de falar. Então, mas aí, ó, aqui tá. Se quiser contar histórias de consultório de doutora Flávia Menezes, trocando ideia. Porque. Não, agora depois dessa eu. Tira uma dúvida aí, porque eu quero saber de histórias agora. Histórias? Curti. Eu quero saber de histórias. Histórias, assim, bem cabeludas, igual essa. Porque essa da malandra... Tu abre teu Insta e tem lá uma malandra lá. Não, pior fui eu no metrô, né, outro dia, né, abrindo... Eu dava WhatsApp para muitos pacientes, né? E aí, hoje eu não dou mais WhatsApp, porque eu não tenho mais idade para isso. Tudo é o WhatsApp da Gisele, por isso que ela é minha mão direita e minha esquerda. Tudo é com a Gisele. Um dia eu virei para ela e falei assim, eu vou me aposentar hoje é meu último dia de medicina, não aguento mais. Não, ainda tenho água aqui, Tem água aí. Vira youtuber, Flavinha. Tu tem maior cara, tu tem jeito pro youtuber. Tem cara pro youtuber? Tu tem jeito pro youtuber. Tu tem que falar, caraca, e começar a fazer vídeo lá no teu canal, com câmera, não sei o quê. Acho que eu não tenho mais idade pra isso não, Pet. Não tem nada, que não tem nada a ver. Tem uma nutricionista que ela, assim, ela é muito... assim, cada vídeo dela bate, assim... 1,5 milhão, 2 milhões, assim. Cara, e uma senhorinha falando, dando dica ela já de nutrição lá, sacou? Ela deve ter, assim, uns, sei lá, 65 anos. Mas ela tem 70. paciência, né? Eu não tenho paciência. Você teu agente. Você mas vamos lá. Aqui. Aí você queria... Situação constrangedora. Eu no metrô... Vamos, situação constrangedora. Isso eu no metrô, né? Uma senhora do meu lado, uma outra senhora do meu outro lado. Aí... eu dava meu WhatsApp para todo mundo, abri uma mensagem, né? E aí tinha uma foto. Eu abri. Ela tirou a imagem da perseguida dela, né? E aí eu abri a imagem e falei assim, cara, eu fiquei sem reação. E a mulher do lado viu o que eu tava vendo. Será que ela achou que eu era homossexual, né? Não sei o que ela achou. Ela achou que não, sou médica. Eu fechei o mais rápido possível. Imagina. Eu abri na maior inocência a imagem, de repente dou de cara ali com a perseguida, gente. Foi muito louco. Essa foi constrangedora. Tem pior, eu quero mais, vamos lá, mais história dessa história tão boa. Paciente, né, que descreve, né, descreve no WhatsApp, não, doutor, é que eu usava fio dental, eu usava calcinha fio dental e eu acho que isso me causou cândida. Será que a senhora pode ver que isso é cândida? E me manda foto com cândida, né? Cara, Pois é. Aí não ossos do ofício. Né? Eu tive a pior que eu tive. Não. Né? Tem pior do que essa ainda? Tem. 2 horas da manhã toca meu celular. Nessa época eu ainda não botava no silencioso. Depois a gente tem que aprender, né? O celular foi uma coisa que a gente foi se modificando, né? O meu é infinito no silencioso. Pois não toca nunca. Então, assim, 2 horas da manhã me tocou o celular, eu atendi. Doutora, meu marido quer falar com a senhora. Aí, marido... Não, doutor, é que eu tomei Viagra e eu não tô conseguindo gozar e ela já tá toda vermelha. O que a gente pode passar de creme? Porque eu quero continuar tendo relação. Cara, o cara me acorda 2 horas da manhã porque ele não consegue ter relação com a mulher porque tá vermelha, já tá assada. O que eu faço? O que você responderia, Pet?
Eu falei, ô, meu filho, arruma uma amante. Mas ele ainda não usou o número 2. Tenta o número 2, né? Foi o que eu respondi na lata. Né? Eu fui menos educada, eu não falei o número 2, eu falei direto, come o... Né? Isso. E desliguei o telefone. Essa foi a pior. Essa bateu o recorde. Eu acho... Essa bateu o recorde. 2 horas da manhã, depois pra eu dormir. Fiquei puta. Como é que você dorme depois de uma merda dessa? Cara, que situação. O médico deve passar muito perrengue, né? Nutricionista não passa perrengue assim, não. Não, né? É tranquilo. Não, ginecologista. Imagina, obstetrícia, graças a Deus, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, cara, a última coisa que eu quero fazer na minha vida é obstetrícia. Cara, eu não fiz obstetrícia por causa disso, né? Porque a paciente, principalmente de primeira viagem, né? A gestante de primeira viagem dá trabalho, né? E eu, com a paciência que tenho, é melhor não fazer, concorda? Tem coisas que a gente fala assim, ou a gente é capaz de fazer ou não é capaz. Para eu destratar a paciente, eu prefiro não fazer. Eu tenho uma amiga, GO, ela tem umas histórias bem doidas, assim, tipo... Igual essa, assim, de mandar malandra... De mandar malandra do marido. Eu tenho uma amiga que ela conta essas histórias aqui. Eu sou doido pra ela trazer aquela no podcast, mas ela detesta essa coisa de fazer conteúdo, de internet. Ela não curte, não. Não dá não. Eu acho que eu já falei sobre isso. Perguntando aqui, doutora, eu já vi antes e queria que a senhora falasse sobre a sua história na colposcopia, como é que tudo começou. Eu falei isso agora, eu falei isso antes do nosso break. No iniciozinho você não falou não. Como é que você começou na colposcopia, Como né? Começou, não. Começou, não. Você não falou nem na primeira. Não, você me perguntou, mas que história é essa de você só fazer colposcopia? Não foi que você me perguntou? Isso. Que no Brasil, né, a gente quase não tem colposcopista, que história é essa? Eu nem sabia, eu não sabia nem falar esse nome para começar, pois né? Então, assim, como eu falei, eu já tive HPV, né? E aí eu me apaixonei, eu falei, cara, me trataram e eu sou capaz, isso que eu quero fazer para minha vida. E falava para todo mundo, não, um dia eu vou ter um consultório só de HPV, eu quero tratar só HPV, eu quero fazer só colposcopia. As pessoas falavam, você é maluca, você não vai conseguir isso, ninguém conseguiu isso, você não vai conseguir ter um consultório só de colposcopia, né? E hoje, graças a Deus, tem 10 anos que meu consultório só tenho agenda para colposcopia, não tenho mais agenda, não tenho horário para fazer ginecologia, muito menos obstetrícia. Mas hoje também, Flávia, tem... você pegou um nicho muito específico e não tem gente aqui fazendo. Agora já tem. Tem, então estão começando. Assim, claro que existem pessoas que fazem, né? Mas principalmente no particular. Eu fui convidada a trabalhar em alguns planos de saúde. Eu não procurei plano de saúde. Os planos de saúde me procuraram, muito doido. Né? Um me achou primeiro, e aí depois outro me procurou, e aí eu virei referência. Alguns planos de saúde. Então você hoje trata plano de saúde e faz os particulares também. Faço particular, né? Já alguns planos de saúde que não pagaram o meu preço, eu tirei, né? Hoje eu tenho só 2 planos, mas ainda faço plano de saúde, alguns planos e particular, né? Que é o grande, que acaba sendo uma maior procura. Ah, show. Flávia, outra coisa que eu queria fazer também é colocar teu site aqui, né? Para as pessoas te acharem, né? Eu coloquei teu Instagram aqui na se você botar Flávia Menezes, né, e HPV, acho que você já me acha fácil. Se você botar no Google Flávia Menezes, né, e HPV, você já me acha fácil. Ou colposcopia no Rio de Janeiro, acho que também você me acha fácil. Ah, é? Deixa eu fazer o teste. Vou fazer um teste aqui, hein? Vamos ver se... é verdade. Vê se é verdade aí. Vou fazer o teste aqui, ó. Flávia Menezes HPV. Cara, já apareceu de cara no Google. Aí, pessoal, sinistra a parada. Aí, eu vou contratar... Mas eu só faço isso, gente, pelo amor de Deus. Não, agora eu vou o seguinte, a parada é sinistra. Ela apareceu simplesmente na primeira página do Google, de cara... e não é aquele coisa patrocinado, tá? De Google Ads. Nunca botei patrocinado. Não vai patrocinado, é surreal. É surreal a parada. Mas é porque pouca gente fazendo e pouca gente falando sobre. Eu falei que o meu grande sonho é estar numa grande emissora para poder falar de HPV para os outros, que todo mundo tem HPV, caraca. Não precisa ter vergonha, HPV não indica promiscuidade, né? Você não precisa ter vergonha de dizer que tem HPV. Acho que você tem que ter vergonha de dizer que você não tem HPV. Se cada 10 pessoas, 8 têm HPV,
as duas que não têm são as duas que não transam, acho que é melhor você ter vergonha de não ter HPV. Isso. Mas aqui é uma grande rede também, né? Você falou da grande rede, aqui a internet é infinita também. Então, assim, esse vídeo ele pode chegar a muita gente, né? E tem os cortes depois que a gente faz. Então, o meu amigo Thiago, né? Que agora é o editor de cortes aqui do canal. Ele que faz o Thiago é o famoso Maromba MP4. Ele faz uns... Cara, as edições dele são muito boas. Ele pega também os trechos bem legais aí. Então, Thiago, vou ouvir aí. Grande abraço pro Thiago Maromba MP4, que é o editor aqui do canal também. Ó, mais uma pergunta aqui. Bem interessante. Meu preventivo deu NIC 3, mas eu não tenho nenhum sintoma, né? Graças a Deus você não tem sintoma. Porque tanto o NIC 1, NIC 2 como o NIC 3 são lesões celulares, estão a nível de célula. Elas não fizeram volume, né? Ou seja, elas não são câncer. Para o HPV dar um sintoma, causar um corrimento, causar dor, né? Causar qualquer outro sintoma, sangramento, é porque a paciente já está com câncer. Aí já não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer, entendi. Né? A Entendi prevenção agora. é através do preventivo. O preventivo e de preferência associado ao PCR para HPV. Né? Porque se o preventivo dá errado e um PCR dá positivo, vai para a colposcopia, vai para a tia Flávia para saber se está fazendo lesão. Entendeu? Não, entendi. Sinistro. Falamos dos NICs, acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas aí, né, Flavinha? Falamos bastante. Tem aqui. Tem mais uma aí? Né? Tem mais uma pergunta aí? Vacinação, se depois que a gente vacina, a gente precisa continuar colhendo preventivo. Claro que precisa. A gente só se protege para 4 vírus na vacinação para HPV aqui no Brasil, sendo que 2 são da verruga e 2 são de alto risco, 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero. Né? Então, assim, a vacina já evita, como você falou, já evita esse 17, 18 aí. O 16 e 18. 16 e 18. Então já evita... grande parte, né? Mas você ainda corre o risco de ter o câncer de colo de útero. Então é importante, né? Pelos outros vírus. Então é importante que você continue fazendo seus exames preventivos. Show de bola. Então é isso. Vamos lá. HPV tem cura, enfim, estão se repetindo, né? São várias perguntas ali. Pô, tu recebeu? Caraca, show de bola. Maravilha. Mas a gente, eu acho que a gente conseguiu finalizar com toda chave de ouro aí. Respondemos todas as perguntas. Trocamos muitas ideias. E vamos lá, deixa eu pegar aqui. E hoje o pessoal no chat está mais calmo, ninguém quer mandar pergunta ali, ninguém quer mandar dúvida. Então é isso, Flavinho. Eu acho que a gente chegou aqui, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas. Sim. Não parece, não, mas a gente tá quase Falou uma hora. muito, né? Tá quase 1h30. Que isso? Eu falo pra cacete, não, né? Mas tá quase... eu amo o que eu faço, é foda. A gente tá quase 1h30 trocando ideia, sabia? Sério. Não percebe, a gente não percebe. Não percebe, né? Podcast, assim, maneiro, assim, essa ideia mais descontraída, né? A gente vai trocando ideia, vai falando, e aí eu tô aqui, né? Que eu tô aqui no comando, então acaba que a gente não caraca, já foi isso tudo, já falamos pra caramba. E é isso, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a sua participação. Obrigadão. Foi extremamente elucidativa. A gente trocou ideia sobre a Terra Aguar, sobre a todos. Falamos besteira, falamos de tudo um pouco. Não, mas besteira da corte. Besteira da... Tô gostando agora do corte, né? Thiago, já sabe, tem um monte de corte aí pra tu fazer. Pega esses cortes bem picantes que a doutora Flávia falou. Pega os cortes bem picantes que a doutora Flávia falou e vamos postar depois no TikTok. A parada vai viralizar 200 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, vai ficar mais famosa ainda. Então, assim, o que eu quero falar, assim, vamos fechar com aquele negócio. Isso. A cada 10 mulheres, 8 têm HPV, você tem que ter vergonha de não ter HPV e não vergonha de ter HPV. É isso. Só não tem HPV quem não transa. Cara, eu adorei isso, cara. Mas pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira, gente. Isso aí não é estudo científico. Não tem... Então vamos transar, vamos ser felizes, vamos fazer preventivo, que é realmente o grande barato aí. E se der alguma paradinha lá, doutora Flávia, colposcopista. Tá? E eu vou colocar. Tem um Insta aqui da doutora Flávia, e eu vou colocar também, vou pedir permissão para a doutora Flávia também para colocar na descrição desse vídeo aqui
o teu site, que é Claro. o site também dá para tirar um monte de... Sim, é um, sim, é tem um muito. portal, né, Tem. Flávia? E agora você me deu essa ideia, eu vou fazer uma divisória lá só para podcast, vou responder perguntas que me aparecerem no Instagram, ao invés de encher o saco, né, de ficar escrevendo ali, eu vou pegar e vou fazer Eu um não tenho saco pra escrever, podcastzinho, não, né? Flavinha. Não, pois é, então eu vou falar e vou botar em podcast. Pô, mas a gente falar, mas isso é maneiro, pô, trocar ideia, falar, e aí tu dá faz várias pílulas de conteúdo ali. Exatamente. E o teu, eu já vi que o teu cara do site é sinistro aí, o teu SEO, O S, ou... SEO ali do site tá bom, eu vou trocar uma ideia com esse cara aí, porque, pô, botei ali, pá, já apareceu logo de cara na primeira página ali. Show de Mas é um bola. nicho fechado, é um nicho pequeno, né? O meu emagrecimento, blá, 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 É, não tem blá. Não como. tem como. Dificilmente vai ranquear. É, Só se, exatamente. cara, tem que ser um SEO, tem que ser um conteúdo assim muito Mas com mais. podcast vai hackear, você vai seguir, Vai, claro que vai. vai. Não, eu curto muito, eu curto muito. Tô aqui desde cedo aqui e eu venho pra cá com uma energia, uma agitação. E a maneira, sabe o que é também pra mim aqui? É um monte de desmonte esse negócio. Dá um trabalho do cacete. Tu me deu uma ideia aí com esse lance do cabo ali que tá meio zoado. Já vou comprar logo uns 2 cabos aí, deixar De reserva, de né? reserva. Esses outros cabos principais aqui, todos eles têm backup, né? Mas esse outro aí, realmente eu não tinha backup dele. E eu já vou comprar um cabo novo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com mais um podcast A Vida é um Caos. E aguardem cena dos próximos capítulos no YouTube e também no Spotify. Valeu e até a próxima. Valeu. Falando pra caralho aqui, Falam pra cacete, né? Eu falo muito, né? ó. Foi 1h20 de Eu podcast. falo pra cacete. Isso. Mas é legal que a gente, pô, trocou ideia, falou pra cacete, tirou dúvida demais aí. E falo de uma forma muito leve, né? Eu não falo câncer, 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 né? Como todo mundo fala. Você não vai ter uma abordagem HPV dessa em lugar nenhum.